Então, pessoal, vamos entender aqui o que é uma função de primeiro grau ou uma função afim, que é a mesma coisa, certo? Função de primeiro grau é uma função cujo expoente da variável independente, né, que é, por exemplo, o x, o expoente dessa variável, o maior expoente dessa variável é o 1, certo? Aqui tem um expoente 1 que não está aparecendo, né? Então, essa função é uma função de primeiro grau, certo? Outra coisa, a gente pode escrever ela nesse formato aqui, ó, onde a gente tem um coeficiente que multiplica esse x, né, sozinho, eu não preciso colocar esse 1, né? Um coeficiente a que multiplica o x, certo? E um coeficiente b que fica sozinho, sem multiplicar a variável x, certo? Então, b ele fica sozinho aqui, a gente chama ele de termo independente. Lá nas equações, a gente chama ele de termo independente, né? Porque ele não está multiplicando x, certo? Já aqui a gente vai chamar ele de coeficiente linear, certo? Depois a gente vai ver por que a gente coloca esse nome. Coeficiente linear, certo? Coeficiente linear é esse termo independente aqui, ó, certo? E o coeficiente angular é esse azinho aqui, ó. A gente chama ele de coeficiente angular. Coeficiente angular. Então vamos a uns exemplos aqui, ó. Vamos identificar se essas funções elas são de primeiro grau. Essa f de x aqui igual a 5x mais 6, ela é de primeiro grau? É sim. Por quê? Porque o maior expoente da incógnita não, desculpe. Aqui a gente chama de variável, né? A gente está falando de função, a gente fala variável, ok? Incógnita a gente fala quando tem uma equação, certo? Então vamos lá. O maior expoente da variável independente aqui, que é o x, né? O maior expoente do x é 1. Então ela é de primeiro grau, certo? Aí eu não preciso colocar esse 1 aqui, o formato dela fica esse, certo? Ela é de primeiro grau. É uma função. Aí eu posso chamar função de primeiro grau ou função afim, certo? Eu gosto mais de chamar a função de primeiro grau, que fica mais óbvio, né? Função de primeiro grau, certo? Essa segunda aqui, será que é uma função de primeiro grau? É só olhar o expoente, né? Aqui, ó. O expoente do x aqui é 1, né? Também. O maior expoente é o 1. Então, ela é uma função de primeiro grau, né? Ó. Ou do primeiro grau, tanto faz. Ok? Já essa última aqui, ó, vocês estão vendo que ela não é de primeiro grau, certo? Ela é, na verdade, uma função de segundo grau, porque o maior expoente do x aqui é 2. O maior expoente da variável é 2. Então, essa é uma função, vou botar até de outra cor aqui para destacar. Essa função não é de primeiro grau, nem função afim, certo? Essa é uma função de segundo grau, que a gente vai estudar só depois. Função do segundo grau. Ok? Função de segundo grau, função do segundo grau, tanto faz. Ok?
Aproveitando esses exemplos aqui, a gente pode identificar quem é o coeficiente A e o coeficiente B dessas funções aqui, já que essas duas são de primeiro grau, né? Essas duas primeiras são de primeiro grau, então vamos identificar quem é o coeficiente A e quem é o coeficiente B. É bem simples, só você comparar aqui com essa fórmula geral aqui, essa forma da função do primeiro grau. Quem é o A aqui? O A é 5, porque é o que está multiplicando o x, ó, certo? Ó. Veja que está bem parecido aqui. Ó. E quem é o B, o coeficiente independente, ou como a gente chama corretamente aqui, coeficiente linear dessa função. Quem é o coeficiente linear? É o 6, certo? O B é 6, certo? Quem é o coeficiente angular nessa função? É o 6. O A aqui é o 6. E o coeficiente linear é o menos 1. Certo? Posso identificar coeficiente angular, linear nessa função? Não, que ela não é do primeiro grau, certo? Isso aqui a gente vai estudar só depois. Certo? Então, ficou entendido aí para essa aula, para essa pequena aula, o que é uma função do primeiro grau. Se você entendeu isso, ok. O que é uma função do primeiro grau? Quando você olha e o maior expoente da função é 1. Quem é o coeficiente angular? É o número que multiplica o x. Quem é o coeficiente linear? É o número que fica sozinho, sem multiplicar ninguém, certo? Então vamos para a próxima aula de construção de gráficos, certo? Da função de primeiro grau. A gente vai começar pela função do primeiro grau.